Eu vou falar uma coisa para vocês. O ego desses, sabe, desses socialistazinhos aqui na América do Sul é complicado. Tem um que tá se achando o cara que tem poder para enfrentar os Estados Unidos economicamente. Eu não vou nem citar o nome para vocês, né? Agora tem um outro que acha que dá conta de enfrentar os Estados Unidos na bala, ou seja, no seu poderio militar. Ontem eu fiz uma publicação do Luiz Bassi que disse que os Estados Unidos podem a qualquer momento usar sua força militar contra o Maduro. O Maduro publicou um vídeo e nesse vídeo ele deu a entender que o exército do Maduro está preparado para enfrentar os Estados Unidos. Até aí era só a bravatinha dele, normal, né? Agora, para piorar, hoje o Maduro publica um vídeo com legendas em inglês ameaçando devolver qualquer ação dos Estados Unidos na mesma moeda. E disse, olha, não ousem usar força militar contra mim, ou será o fim do Império Americano, a Venezuela destruirá os Estados Unidos. Não, eu não estou fazendo programa de comédia, é verdade o que está acontecendo. E aí, a grande questão é que aqui no Brasil, se a gente fizer uma análise, a Lei Magnitsky, ela atingiu o seu objetivo e tem muito a ver com a Venezuela. Você vai entender o porquê. Outra situação que a gente vai debater também é que a Câmara dos Deputados colocou em votação um projeto que está deixando o ministro Supremo Alexandre de Moraes revoltado. Ele encarou isso como uma afronta pessoal. Por outro lado, lá vem a turma do PSOL. A turma do PSOL resolveu peitar os Estados Unidos na mesma força que eles acham que o Maduro tem para enfrentar os Estados Unidos de forma bélica, ou seja, com exército. Aqui, o PSOL acredita que na força econômica tem condição de enfrentar os Estados Unidos também. E aí uma deputada apresentou um projeto que o Brasil não aceita a Lei Magnitsky aqui. É piada, né? Piada pronta. O Brasil é o país da quinta série. Como eu disse, teve uma publicação do Lorival Santana, onde ele fala, olha, a Lei Magnitsky já teve efeito no Brasil. Já teve um efeito poderoso. Também, aqui na América do Sul, teve uma repercussão sobre a morte do Uribe, tá? O Miguel Uribe, que era o candidato que foi vítima de um atentado lá na Colômbia. Então, os Estados Unidos reagiram e exigiram justiça. E o pior é que estão vinculando o presidente da Colômbia, né, ao grupo que poderia ter causado a morte do Miguel Uribe. O filho do Álvaro Uribe, né, que não é parente do Miguel Uribe, é só o sobrenome mesmo, mas o filho do Álvaro Uribe, que é o ex-presidente de direita lá da Colômbia, acusou Gustavo Petro de ser aliado do cartel de Los Soles, que é o mesmo cartel comandado pelo Maduro. E que se os Estados Unidos vão invadir a Venezuela para atacar o cartel de Los Soles, é para os Estados Unidos saber que na Venezuela também tem o cartel de Los Soles. Também tem uma publicação do Silvio Navarro, onde ele fala o seguinte, publicação dele, né, agora há pouco, Moraes avisou que não vai cair sozinho, ou seja, fez uma crítica dura ao ministro Supremo Alexandre de Moraes. Tudo isso é pauta do nosso editorial. Se você gosta de conteúdo de relevância, de qualidade, cogita se inscrever no canal, é muito importante, tá? Que você esteja acompanhando. Todas as informações que a gente traz são verificadas, são de sites que trazem uma certa responsabilidade nas matérias, tá bom? Então, desde já, te agradeço pela confiança, pela credibilidade. Lembrando a você que se você busca um plano B, uma segurança, e que se você acha que o Brasil tá maluco demais, o Uruguai é um excelente país para você ter como plano B, tá? Tem segurança jurídica, é um país tranquilo e é sempre bom você negociar em dólar, ter uma conta bancária vinculada à jurisdição uruguaia em dólar, vale muito a pena, tá bom? Então, se isso é interessante para você, clica aqui na descrição. Nosso escritório está de portas abertas para te auxiliar com isso, tá bom? Vamos para cima, vem comigo. É o seguinte, o que o Lula e o Alexandre de Moraes mais odeiam no mundo? O que você acha? Que quando vai fechar os olhinhos para dormir o Lula,
Será que ele pensa na Janja ou ele pensa em outra coisa? Será que o Alexandre de Moraes, quando ele vai lá, veste a toga, quem você acha que ele pensa? Na minha visão, num cara chamado Alexandre de Moraes, pensa, e o Lula também, num cara chamado Jair Bolsonaro. Pois é. E quando a Câmara dos Deputados resolve homenagear o Bolsonaro, o Alexandre de Moraes fica possesso. Após motim, né, que é esse discurso tosco dessa imprensa, comissão da Câmara voltará homenagens a Bolsonaro. Meu amigo, olha só. Uma semana depois da articulação para paralisar tudo, a Câmara vai voltar nessa semana e a Comissão de Segurança Pública, da bancada da bala, né, votará nessa terça-feira 3 moções em homenagem ao ex-presidente Bolsonaro. Na pauta da comissão, composta majoritariamente por deputados bolsonaristas, também há moção de repúdio ao senhor Luiz Inácio. Tá? As homenagens a Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, estavam pautadas desde o recesso. Na época, a oposição protestou contra as medidas cautelares impostas pelo magistrado. No dia em que as moções seriam votadas, o presidente da Câmara, Hugo Mota, publicou um decreto suspendendo o funcionamento. Agora, ela volta. Então, a decisão vai agora votar essas moções de aplauso e homenagem ao Bolsonaro, o que não está agradando nem um pouquinho o ministro Supremo, Alexandre de Moraes. Mas o ministro Alexandre de Moraes, cá entre nós, tem alguns problemas maiores a enfrentar. Entre eles, uma chamada Magnística. Dá uma olhada nisso aqui. A Fernanda Melchiona, do PSOL, teve uma ideia brilhante, mas genial, para poder salvar o ministro Alexandre de Moraes, para poder salvar a soberania brasileira. É só fazer um projeto de lei. É simples. Inclusive, essa é uma característica muito comum do Brasil. Colocar na lei aquilo que é impossível. Vamos acabar com a pobreza. Ok. Como? Pondo na lei. Mas tem muita gente ainda passando fome. Não, mas tá na lei. Vamos acabar com a lei Magnística. Como? Os Estados Unidos é uma potência econômica, a regra bancária é eles que controlam, eles que têm a maioria das empresas para barrar tudo. Não, mas eu vou pôr na lei. Tá? Então, o deputado apresenta projeto para tornar a lei Magnística sem efeito no Brasil. Para que esse projeto serve? Não é nada. Proposta impede que bancos e corretoras apliquem bloqueios com base em sanções de outros países sem autorização nacional. É sério? É a melhor forma de você destruir a economia brasileira. E desde quando esse pessoal entende alguma coisa de economia? Né? Desde quando? A CNN Política fez uma publicação com o Lorival Santana falando justamente sobre a Lei Magnística. E aí ele estabelece o seguinte, olha, segundo o Lorival Santana, ele entende que a Lei Magnística já alcançou o seu objetivo aqui no Brasil, já tem os seus efeitos aqui no Brasil, tá? Então, os Estados Unidos já alcançou o objetivo. Segundo o Lorival Santana, o objetivo da Lei Magnística não é só punir Moraes, não é forçar Moraes a ter que ter novas contas, cartões de crédito. E na análise do Lorival Pereira, os Estados Unidos não estão nem interessados em aplicar sanções aos demais ministros, nem nada disso. O objetivo que a Lei Magnística teria era de reconhecer o Brasil como uma ditadura, um país que viola direitos humanos. Reconhecer o Brasil como uma Venezuela. Já somos uma Venezuela, entendeu? Então a ideia do Trump, do Marco Rubio, não era, como todo mundo pensava, olha, vamos colocar a sanção e aí os ministros vão recuar. Na visão do Lorival Pereira, não é característica de pessoas autoritárias, de ditaduras, recuarem, não vão recuar. Eles avançam até o final, porque eles sabem que se eles caírem, ou eles vão para a cadeia ou para o cemitério. Entendeu? Nem sempre, alguns conseguem o exílio, como por exemplo o Bashar al-Assad fugiu da Síria e foi lá para a Rússia, né? Mas a grande questão que fica, né, a grande questão que paira, é que, segundo o Lorival Santana, né, a Lei Magnística, ao ser aplicada, mostrou para o mundo que o Brasil não merece respeito por ser um país autoritário. Mas o que isso implica? Implica que ações como a que eu vou mostrar agora
contra a Venezuela poderão ser tomadas contra o Brasil também. Próximo bloco. É o seguinte, a gente sabe que as medidas, né, que estão sendo tomadas estão fazendo com que os ministros fiquem assustados. Uma delas é uma publicação aqui da Malu Gaspar, por exemplo, que diz que os ministros do STF pediram para o Alexandre de Moraes maneirar nas decisões, que eles estão com medo da lei magnífica. Pelo menos 2 ministros do STF, ligados ao Alexandre de Moraes, pediram ao próprio, na semana passada, que adotasse mais cautela em suas decisões no processo da trama golpista, em reação à crise deflagrada por sua decisão de colocar Jair Bolsonaro em prisão domiciliar. Ou seja, o Alexandre de Moraes, ele toma suas medidas, as suas decisões, sem precisar consultar com os demais ministros. Ele vai e toma as medidas. E os ministros pediram para ele recuar. Há uma pressão contra Venezuela. E aqui no Brasil, o que os Estados Unidos querem é colocar o Brasil no mesmo balaio da Venezuela. Assim, eles podem tomar as decisões mais contundentes, mais fortes. Dá uma olhada nessa matéria da Gazeta do Povo. A Venezuela prende ativista que denunciou agressão contra mães de presos políticos. Entenda a que nível pode se chegar. Aqui no Brasil, você acha que tem idosas sendo espancadas dentro dos presídios por decisões ilegais que as mandaram para a cadeia? Se você acha que sim, você provavelmente pode querer estar denunciando isso. E aí lá na Venezuela, uma advogada, ativista, denunciou os abusos contra as mães e ela foi parar na cadeia. O procurador-geral da Venezuela, o Tarek William Saab, que é esse da foto aqui, ele, que é aliado do ditador Maduro, seria o PGR deles, né? Confirmou nesta segunda-feira a prisão da ativista de direitos humanos Marta Lia Grajales. Segundo informações do site Efecto Concuyo, ela estava desaparecida desde sexta-feira. Desapareceu. E no fim de semana, seu marido percorreu carceragens em Caracas, onde não confirmaram a detenção da mulher. Agora, ainda desaparecida, o Ministério Público relatou a prisão comunicada nas redes sociais, no qual acusou o Grajales de olha aqui, incitação ao ódio, conspiração com o governo estrangeiro e associação criminosa. Parece o Brasil? Devido a atos contra as instituições venezuelanas e a paz pública. Parece o Brasil? Grajales havia sido vista pela última vez ao participar de um protesto em frente ao escritório da ONU em Caracas. A manifestação foi uma resposta à agressão de grupos paramilitares contra uma vigília que familiares e ativistas do Comitê de Mães em Defesa da Verdade realizavam em frente ao Tribunal da Venezuela. Então, lá é assim. As manifestações são veladas. Lá, as pessoas têm medo de se manifestar. E aqui no Brasil, você tem medo de se manifestar ou não? E aí, em virtude destas violações, os Estados Unidos pretendem, né, tomar medidas contra Maduro e contra a Venezuela. E aí, né, o peito de pombo chamado Maduro. Por que peito de pombo, Sandro? Peito de pombo é o seguinte, vai jogar, né, xadrez com pombo. O pombo vai subir no tabuleiro, derrubar todas as peças, fazer cocô no tabuleiro, estufar o peito e sair cantando vitória. É o que o Maduro faz agora, tá? Foi lá e postou um vídeo com um bando de generais e militares, né? Se semelhante ao Brasil, um bando de pintor de meio fio, tentando ameaçar o Trump, né? Após a ameaça de Trump, o Maduro exibe o exército venezuelano, dizendo, venha. Lembrando que o Maduro hoje é procurado por 50 milhões de dólares, né, a cabeça dele. Dá uma olhada. Vai aqui. Por aqui. Aquí. Vamos. Y por allá, saludo, saludo. Eso es. Por allá, saludo. Y que salga en la cámara. Eso, mira, 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 mira. Por aquí.
¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¿Tienes tu vida? Vixe, o Trump deve ter ficado com medo agora. Capaz que não vai nem dormir à noite, né? Ainda mais com essa ameaça dele aqui, ó. Matéria do 360 Diário. Pero yo le digo a los imperialistas y le digo a mi pueblo. Mas eu digo aos imperialistas e digo ao meu povo. Le digo, no se atrevan. Te digo, não se atreva. No se atrevan. Porque la respuesta pudiera ser el inicio del final del imperio norteamericano. No Porque a resposta pode ser o início do final do Império Norte-Americano. se atrevan. Não se atreva. Dejen quieto a quien quieto está. Deixe inquieto que inquieto está. Yo soy un hombre de paz. Eu sou um homem de paz. Sou um homem de paz. Pois é. Ou seja, foi muito claro. Não se atrevam. Não manda aqui, pra cima de mim, exército não que eu vou enfrentar. Será que tem força? Será? Mesma coisa o Brasil. Será que o Brasil tem força para enfrentar as tarifas, as aranceles del Trump? Duvido muito. Duvido é o dó, né? Duvido é o dó. Mas dá uma olhada aqui. Matéria da geopolítica hoje. Os Estados Unidos aprovaram uma legislação que autoriza a intervenção no estrangeiro. Não só Venezuela, no estrangeiro, para combater narcotraficantes. Lembrando que a legislação dos Estados Unidos é baseada em acordos e convenções internacionais, tá? Acordos e convenções internacionais que o Brasil tem ratificação. Então, sim, se um grupo for considerado grupo terrorista e tiver o apoio da ONU, né, o país abre mão da sua soberania para autorizar ações de incursões militares contra esses grupos de terror. Dá uma olhada aqui o que fala a matéria. Cannot continue to just treat these guys as local street gangs. They have Nós não podemos continuar tratando esses caras como gangues de rua local. Eles têm armamento, weaponry that looks like what terrorists, in some cases armies que parece armamento de terrorista. Eles têm exércitos. have. They control territory. Eles controlam territórios e, em muitos In casos, many cases, those cartels extend from esses cartéis se estendem a partir do regime de Maduro e da the Venezuela, Maduro regime in Venezuela, which is not a legitimate government. We don't que não é um governo que nós não reconhecemos, recognize the Maduro regime as legitimate. It is e que o regime Maduro seja legítimo. a criminal enterprise. É All uma the way to empresa the various criminal. different Até os diferentes cartéis cartels that operate in Mexico, and in between you find que operam no México. Entre eles você encontra-os na Guatemala, Equador, them in Ecuador, you find them in Guatemala, you find TDA, what people would call street gangs, but actually are operating as criminal enterprises. o que as pessoas chamam de gangue de rua, nós chamamos de operações criminosas. But very well organized ones. So what it changes is it gives us legal authorities to target them in ways you can't do if they're just a bunch of criminals. It's no longer Então nós precisamos agir de maneira que você não reconheça que eles são só um monte de criminosos. Não é mais uma questão de legislação. Olha, eles estão apertando o cerco. Isso aí está ficando claro, está ficando evidente que o negócio não se resume mais em chamar A ou B de simplesmente grupos criminosos. São verdadeiros cartéis. E os Estados Unidos agora passam a tratá-los como, literalmente, grupos de terror. Vamos lá. A American TV fez uma publicação da seguinte forma: não se resume a Venezuela. Congressistas cubano-americanos preparam duro golpe contra Gaesa depois das revelações do multimilionário fundo oculto. E aqui estão falando da USAID, tá? Mário Dias Balart, Maria Elvira Salazar e Carlos de Mendes consideraram a necessidade de aumentar a pressão internacional sobre o regime de Havana e congelar seus ativos no exterior, acusando a cúpula cubana de corrupção e repressão depois de conhecer mais de 18 milhões de dólares, né, frutos de corrupção. A recente investigação de Miami Herald
que descobriu, né, um conglomerado militar cubano, que é o GAESA, acumulado em mais de 18 milhões de dólares em ativos, dos quais 14.500 milhões estariam em contas bancárias não identificadas. Ha gerado uma forte reação do Congresso dos Estados Unidos, especialmente entre os legisladores cubano-americanos. Ou seja, está sendo cada dia mais, né, pressão contra esses grupos e esses países socialistas de esquerda aqui na América Central e América do Sul. Outro caso também que chama muita atenção é o caso do assassinato de Uribe, né? Olha, o sistema tem um modus operandi, ele arranca vida de pessoas, ele faz atentados para não perder o poder, né? Aqui a gente já viu muita coisa acontecendo, tem a teoria, né, do Eduardo Campos, vocês lembram do avião? Então, assim, teoria Zavascki. O sistema é perigoso, a gente sabe disso. O que aconteceu com o Uribe, o que aconteceu com o Trump, o que aconteceu com o Bolsonaro. O Tarcísio deu uma declaração essa semana falando que o que aconteceu com o Uribe é semelhante ao que aconteceu com o Bolsonaro, da facada, com o tiro no Trump. Ou seja, é um modus operandi onde figuras de direita que começam a ascender são parados na bala ou na faca. É simples assim. Os Estados Unidos exige justiça. O Marco Rubio condena o assassinato do Miguel Uribe Turbay, né? Turbay. A morte do senador colombiano Miguel Uribe Turbay no chão, sacudiu a Colômbia. Também gerou uma reação imediata de Washington. Marco Rubio, secretário dos Estados Unidos, se pronunciou essa segunda-feira, 11 de agosto, com uma mensagem direto e cheio de condolências, né? Com profunda tristeza, né, nos inteiramos do trágico falecimento do senador colombiano Miguel Uribe. Os Estados Unidos se solidarizam com a sua família, o povo colombiano, tanto com sua dor, como exigindo justiça para os responsáveis. O alto funcionário americano, que é o Marco Rubio, ele disse que quer responsabilizar os responsáveis. O filho do Álvaro Uribe, e aí muita gente confunde que o Miguel Uribe seria filho do Álvaro Uribe, não, ele só tem a coincidência, né, do sobrenome, mas o Álvaro Uribe foi um presidente de direita que atuou na Colômbia. O filho do Álvaro Uribe acusou o Gustavo Petro de ser aliado do cartel dos Soles, que é o cartel que os Estados Unidos quer pegar lá da Venezuela, do qual o Maduro é considerado pelos Estados Unidos o líder do cartel de los Soles, tá? Assim como também do Trem de Aragua, que é um outro cartel existente lá na Venezuela. E aí o Jerônimo Uribe, que é o filho do ex-presidente Álvaro Uribe, que foi condenado em primeira instância por fraude processual e suborno em atuação penal, acusou esse sábado ao presidente Gustavo Petro de ser aliado de cartéis do Los Soles, organização que os Estados Unidos declarou faz uma semana como grupo terrorista da Venezuela. O que aconteceu? A situação na Colômbia, da direita, mas não está nem um pouquinho diferente. O Álvaro Uribe é o ex-presidente, é o Bolsonaro deles, tá? É o ex-presidente. Está respondendo também por uma Suprema Corte exatamente igual aqui no Brasil. E a Suprema Corte considerou que o Gustavo Petro fez fraudes processuais, que o Álvaro Uribe fez fraudes processuais. Então, já acendeu um alerta onde os Estados Unidos também está querendo a cabeça, aí, assim como do Lula, está querendo a do Petro também. Acontece, e é interessante isso, acontece que agora, com a morte de Uribe, do senador que seria o candidato da direita, os Estados Unidos acendem um alerta ainda maior contra a Colômbia. Então, assim, os Estados Unidos estão com vários problemas aqui a serem enfrentados. Venezuela, na América do Sul, Venezuela, Colômbia e Brasil. E ele já vem mostrando, né, aí que não vai ficar calado em relação a tudo isso. E aí um reflexo que a gente está assistindo disso é realmente a ação contra o ministro Supremo Alexandre de Moraes. O Silvio Navarro fez uma publicação onde nessa publicação ele fala que é possível a queda do ministro Alexandre de Moraes, mas ele já deu sinais, deixou claro que ele não cairá sozinho. Escuta esse trecho aqui.
Alguns pontos, Paula. O primeiro, o semblante do ministro Alexandre de Moraes e a forma como ele fala. Nós que trabalhamos com comunicação entendemos, há alguns sinais. A forma pausada até demais, a escolha das palavras e o semblante mostra que o ministro Alexandre de Moraes pode estar diante de um dilema muito complicado para uma personalidade narcisística, que é a dele. Talvez ele não acredite mais nas verdades que ele construiu na cabeça dele. Isso parece estar, de alguma forma, patente em tudo que ele fala. O segundo ponto que é importante, quando ele chama a ideia do colegiado, ele está querendo dar um recado, ele está querendo dizer que ele não vai morrer afogado sozinho. Então ele se abraça, né, ele dá as mãos a esta primeira turma, onde estão os amigos mais confiáveis, Cristiano Zanin, ex-advogado de Lula da Silva, Flávio Dino, ex-ministro de Lula da Silva, Carmen Lúcia, que se tornou uma ministra completamente diferente daquilo que um dia foi, portanto, ela também conhece o que é esse ultrapassar da própria personalidade para seguir para um outro canto, e de alguma forma, Gilmar Mendes, que é quem alimenta, né, quem alimentou a fera do gabinete ao lado, no caso, o gabinete de Moraes. Gilmar Mendes alimentou a fera. Então ele está dando um recado, eu não vou cair sozinho. Então eu acho que isso tá muito claro. Ademais, toda a narrativa já foi por terra. Nada mais sobrevive. Se você cruzar qualquer esquina ou pedir para um instituto de pesquisa questionar nas ruas, você acha que o Brasil viveu uma ameaça de golpe? Todo mundo vai dizer que não. Todo mundo já sabe o que aconteceu. E para finalizar, é muito difícil tentar humanizar a figura do Alexandre de Moraes, porque ele é desprovido de sentimentos como compaixão, perdão, misericórdia. Do contrário, ele não teria torturado pessoas. Uma pessoa que tortura, que tem o perfil de torturador, que tem presos particulares, Daniel Silveira, Felipe Martins, uma pessoa que diz não a uma família, né? A família do Clezão, ela implorou para que o Clezão saísse da Papuda para tentar alguma forma de sobrevivência. Mas ele disse que não teve tempo de analisar e hoje tem um cadáver estendido na frente do Supremo Tribunal Federal. Nós temos uma idosa com mais de 70 anos pedindo simplesmente para sair de lá porque ela está apanhando dentro da cadeia e porque ela precisa de cuidados médicos. Eu estou citando 2 exemplos, mas seguramente são dezenas. Uma pessoa como essa não pode exigir compaixão. Alguém que trancafiou mães que perderam o direito de acompanhar a primeira dor de dente, a primeira gripe, de levar os seus filhos para a escola. Quem é pai, quem é mãe, quem é avô, avó, sabe o que é ter um filho pequeno em casa. Sabe o quanto uma criança pede colo. E a Débora dos Santos, porque escreveu, rabiscou com um batom, uma estátua de pedra que saiu com detergente, com sabão, não pôde fazer isso com os filhos dela. Então, Alexandre de Moraes, pedir compaixão numa hora dessa, avá. Que a justiça seja implacável com quem não soube ser justo. Palavras duras do Silvio Navarro, né, jornalista. E hoje é complicadíssimo. Eu tenho certeza que o Silvio Navarro terminou de falar, foi exposto ali, estava online, né, na Revista Oeste. Ao terminar de falar, eu não tenho dúvidas que ele sentiu medo. Você pode ter certeza que eu, ao colocar uma postagem como essa, não coloco com certa tom de tranquilidade de alguém que tem liberdade em pôr o seu comentário. Talvez até você que está me assistindo, ao assistir isso, se sente incomodado com alguém poder fazer críticas no Brasil de hoje, né? Na democracia que dizem que vivemos hoje, né? É o que está se tornando a democracia brasileira. E aí, para ampliar, né, o discurso, vem o Brasil, né, expande acordos com China e Rússia bem no meio da crise dos Estados Unidos. Então, assim, o jogo está ficando cada vez mais acirrado. O Brasil já não tem preocupação, não tem medo, ele escancarou o lado que ele está. Os Estados Unidos também já deixou muito claro o lado que ele está.
Cá entre nós, se a Kamala Harris tivesse vencido as eleições, meu Deus, você não consegue imaginar o que poderia estar acontecendo nesse momento. O que deu uma travada no excesso, não tenho dúvidas. Chama-se Donald Trump. Se não hoje, ia estar faltando cadeia para quem questiona o sistema. Simples assim. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Vejo vocês no próximo editorial. Recado rápido. Você tem um certo patrimônio no Brasil, você precisa se estruturar através de uma holding ou uma offshore. Isso é muito importante. Você precisa se proteger. Clica aqui no comentário, tá? Clica aqui no comentário. Tá aqui, ó, na descrição aqui. Você vai achar o nosso contato. Tanto para falar sobre holding e offshore. Agende uma consulta conosco, tá bom? Grande abraço e até a próxima.